Vamos lá, vamos trabalhar a última questão envolvendo o boletim de ocorrência. Aqui basicamente é um resumo do que a gente já viu nos blocos anteriores, que eu vou tratar sobre BO e fatos diferentes do apurado na persecução penal. Bom, os fatos apurados na persecução penal, os fatos de um modo geral, eles devem ser o quê? Qual que é o ponto nevrálgico? Eles devem ser produzidos em contraditório. É o artigo 155 do CPP. O 155 fala exatamente que isso deve ser repetido em contraditório judicial. Só que é muito comum o policial falar algo diferente do que ele falou no APF ou no BO. Então, se ele falou uma coisa no BO, aí chegou lá na IJ, falou outra coisa, está tendo congruência. Vai prevalecer o que ele falou em AIJ, porque aqui nós temos o contraditório. Então, prevalece o que ele falou em AIJ. Se o que ele falou em AIJ está em contraposição ao que ele falou no BO, vai gerar dúvida. E na dúvida, absolve. Já é um tema que a gente conhece, que é o indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Então, se eu tenho uma questão que é duvidosa, porque uma coisa foi dita no BO, outra coisa na IJ, não há contraditório mantido, e aí, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter a absolvição, porque indúbio pro réu. Então, pessoal, é muito comum a gente ter aqui situações em que o que foi apurado no BO é diferente do que foi comprovado na persecução penal em juízo. E aí esse boletim de ocorrência ele vai ser fadado ao insucesso. Ah, mas o promotor conseguiu usar o BO para condenar. Você tem que recorrer e mostrar isso para o TJ. E lá no TJ pedir novo júri. Porque nós sabemos o seguinte, que mesmo que haja algo que seja assim discrepante, teratológico, o TJ não pode mudar e condenar. Ou vice-versa. Ele vai lá e absolve. Não. O TJ só pode cassar a decisão dos jurados e mandar novo júri. Ele não pode substituir a decisão. Ele tem que cassar e dar outra no local. Tá aí. Permite a condenação quando é diferente? Não. Olha lá. Não permite a condenação. Então, nós estamos diante de uma situação em que, se o BO está diferente do apurado da persecução penal, que é uma situação muito comum, isso não vai permitir a condenação. Ah, falou uma coisa no BO, outra coisa na IJ, indúbio pro réu. Tem que ficar atento, porque o norte é o artigo 155. Se não cumpriu o artigo 155, não pode condenar. Indúbio pro réu. E você, advogado, isso aqui é importante, você, advogado, advogada, conta muito com isso. O que você faz na prática, então? Vamos lá, dica prática. Começa a questionar o policial militar se ele se recorda do que ele falou no BO. Se o réu estava com uma pistola, se o réu estava com um revólver. Perguntar para o militar, você lembra disso? Você chegou na cena do crime, como é que estava lá? Ele estava em qual cômodo? Na cozinha? Ele estava na sala? Ah, não, ele estava na cozinha. Ué, mas estranho. Você falou que no boletim de ocorrência que ele estava na sala, e não na cozinha. Já tem a dúvida. Ah, ele estava com a pistola ou com o revólver? Não, ele estava com pistola. Ué, mas estranho, você falou no BO que ele estava com revólver. Já deu problema. Falou que era pistola e revólver. Ah, mas aqui, quando você chegou lá, militar,
quem compunha a sua guarnição? O Mário Miguel. Ué, mas aqui está falando que era o João e o Ricardo. Tá vendo como é que isso desmonta tudo? Então a defesa, ela tem que saber usar isso. A defesa tem que saber usar isso daí. Saber mostrar que, opa, estava o João ou estava o Mário? Estava o João e o Mário e também estava o Miguel. E essas perguntas que a defesa faz vai gerar o quê? Vai gerar um fato diferente do apurado na persecução penal. Daí é importante o promotor de justiça, quando ele for atuar, e aqui vai a dica do promotor, ele tem que falar o seguinte: policial, eu vou ler o que você falou aqui no BO. E se você quiser, você confirma. Essa é a dica de ouro. O promotor lê o BO para fazer a pergunta. E aí ele vai lembrar. E aí ele não vai falar nada diferente. Claro que a defesa ela pode se insurgir contra isso, porque estaria meio que fazendo a leitura de apontamentos para a testemunha. Só que, via de regra, mas vai depender muito de juiz e juíza, tem sido aceitado ler para que ele se recorde. Tem sido aceitado. Eu vou ler para você ver se você recorda. Se recordar, você dá então o seu ok. Então, pessoal, é comum a gente ter a leitura do BO. Eu, como promotor, leio. Quando eu vejo que o fato tem mais de 5 anos, 10 anos, eu faço a leitura. Para que ele guarde e responda só aquilo que eu li. Importante. Mas se o promotor não fez a leitura, ou se ainda com a leitura o policial falou que não lembra, aí a defesa tem que bater em cima disso. Ah, mas como que ele estava vestido? Qual que era a arma? Ah, como é que você chegou? Quem estava na guarnição? Quando você viu que o cara não lembra, você como advogado viu, o promotor perguntou, porque quem pergunta primeiro é o promotor. O promotor perguntou, passou para a defesa viu que não respondeu nada. Aí você começa a entrar em detalhezinhos. Qual que era a arma, como é que ele estava, quem estava com ele, como é que ele chegou, era de noite, era de dia. Não é, professor, mas tem? Tem. Se você evidencia isso nos autos, você vai gerar uma absolvição. Porque você está perguntando coisas que você sabe que ele não vai saber. E vai aumentar cada vez mais a dúvida do julgador. E quanto mais dúvida o julgador tiver, maior a facilidade de absolvição. Então você, como defesa, tem que ficar muito atento. O promotor perguntou, respondeu mais ou menos, ficou meio na dúvida, não confirmou o BO. Ah, vou bater firme agora, vou desmontar essa testemunha. Qual que era a cor da roupa? Onde ele entrou? Quem estava na guarnição? Qual que era a arma? Estava de dia? Estava de noite? Estava chovendo? E aí isso daí, pessoal, fica registrado na audiência virtual, audiovisual. A defesa pode recorrer se foi condenado. E aí o tribunal vai ver e falar assim, tem que absolver esse cara, não tem jeito. Não tem prova. Não pode absolver porque se por ele dos vereditos, tem que mandar no júri. Foi condenado errado. E você, como promotor, faz a leitura do BO. Faz a leitura do BO para que ele se recorde. Agora, se ele não recordar, mesmo depois da leitura do BO, aí não tem que fazer mais não. Aí acabou, pode entregar os pontos. Porque fez a leitura do BO, o cara não lembra de nada, aí pode entregar os pontos. Não tem o que você fazer. O BO está lá, falou que foi o acusado que matou. Mas na leitura, o policial não lembrou de nada, entrega os pontos, não tem o que fazer. Infelizmente. Policial militar versus polícia civil. Pessoal, esse é um ponto muito comum e que pode gerar, inclusive, a absolvição, porque há uma rixa muito grande, na prática a gente vê isso. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, você não vê em livro nenhum não, tá? Rixa de polícia civil, polícia militar, você não vê isso em lugar nenhum. Essa rixa aqui, você não vê em lugar nenhum. Você não sabe onde que é isso. Isso aqui é a prática, eu que sei disso, eu que sei o que acontece. A polícia militar, ela não tem atribuição para investigar. E a civil tem. Mas quem chega primeiro no local do crime é a militar. A civil chega depois para ouvir o militar e para tentar investigar. Aí você pode ver que a militar, ela não preservou a cena do crime, ela não se recorda do que aconteceu ali. A civil vai tentar ouvir, vai ver que tem incongruência.
Então você consegue ali identificar que há uma certa rixa, porque muitas vezes a civil vai tentar investigar sozinha, fazendo comunicação de serviço, vou mostrar para vocês como é que é isso, investigar sozinha, chegar lá e perguntar para os populares se quem matou foi ciclano ou fulano, se havia ali mais testemunhas, e você vai ver que haverá uma divergência disso com o que a militar falou. A militar falou que era só A e B. Aí a civil vai chegar lá e falar que não tinha ninguém. Aí você pega nos autos a comunicação de serviço falando que não tinha ninguém, a militar falando que tinha duas. Está errado, como assim? A civil chegou lá, encontrou uma coisa, a militar outra? A gente está investigando o mesmo fato mesmo? Como é que é? Então há um problema da militar e da civil ter essa rivalidade. A militar quer fazer busca e apreensão, pedindo autorização para o juiz. A civil entende que esse tipo de pedido não pode ser feito, porque a civil é quem tem atribuição investigativa, a militar não tem. E aí, quando a militar pede um BO, pede um mandado de busca e apreensão, consegue, a civil fala que isso é inválido, tem esse tipo de problema. Então, o que a gente está vendo aqui? Que até mesmo essa convergência ou divergência de pensamentos pode levar a uma apuração de fatos diversos. Porque aqui pode ser que a militar apurou uma coisa e a civil outra. E você vê nos autos está divergente. A comunicação de serviço está divergente do que está no APF. E você pode explorar isso para quê? Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Quando há essa dúvida em pro réu. E você pode provocar essa dúvida perguntando para o militar na IJ, para o policial civil, se aquela comunicação de serviço é correta, mas se ela não está em contraposição, em contraponto em relação ao BO e vice-versa. Perguntar para o militar se não está diferente da comunicação de serviço. E ele vai que está. Porque você sabe que está, você já leu, você viu que está. Ele vai só confirmar em vídeo, em audiovisual. Isso vai gerar o quê? Indúbio pro réu. Olha lá, o indúbio pro réu. O indúbio pro réu está aqui. Vai gerar o indúbio pro réu. E o indúbio pro réu absolve. Então, o que eu penso como promotor que tem que ser feito, agora já falando para o MP, porque aqui o curso, igual eu te falei, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O Ministério Público ele tem que tomar muito cuidado com as perguntas que ele vai fazer. Porque se ele sabe que há divergência da comunicação de serviço com o que a Polícia Militar falou, ele vai só no ponto. Se você acha que a prova do que o militar falou é mais contundente, pergunta para o militar na IJ em contraditório apenas sobre o BO. Se ele lembrar, ótimo. Se ele não lembrar, Inês é morta. Agora, você ficar jogando a militar contra a civil, a comunicação de serviço está de um jeito, o BO está de outro. Pô, você mesmo está levantando nulidade? Você mesmo está levantando a incongruência? Deixa para a defesa fazer isso. A defesa tem que mostrar, a defesa que tem que levar essa contraposição, esse contraponto. Eu já falei, isso é muito fácil de fazer, porque há uma rivalidade de militar versus civil. A militar se acha mais disciplinada, se acha mais organizada, a civil acha que ela é melhor porque ela tem atribuição investigativa, a outra não tem, enfim, passa no concurso, é formada em direito, se acha melhor que a militar. E aí gera esse tipo de rixa. Então você tem que saber usar isso em favor do seu cliente. Mostrar as contraposições e perguntar, e aí, vai ser um ou outro? Agora, claro, se a comunicação de serviço está exatamente igual ao testemunho dele no APF, do militar, não tem o que fazer, está tudo certo, segue o jogo. Então, pessoal, esse tipo de situação acontece muito. O boletim de ocorrência ele é passível de uma eventual irregularidade ou invalidação, até mesmo nulidade, se houver violação do artigo 155 e quando eles não se lembram do que levantaram, do que investigaram. E aí você tem o quê? Indúbio pro réu. Então, pessoal, percebam, eu fiquei aqui trabalhando apenas um detalhe, que é o boletim de ocorrência, e que pode fazer muita diferença ao final numa condenação ou
numa absolvição do Tribunal do Júri. Isso é apenas o primeiro. Ainda temos inquérito policial, persecução penal, AIJ e muito mais. Na sequência, já voltamos.